Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo federal anunciou a segunda fase do programa de parcerias de investimento com 55 concessões e a relicitação ou renovação antecipada de algumas dessas concessões. Dentro desse pacote está a privatização de 15 companhias de saneamento estaduais. A privatização dessas empresas faz parte do pacote de condições colocadas pelo governo federal para refinanciar as dívidas dos estados. A medida deve ser aprovada pelas assembleias legislativas, a exemplo do que já ocorreu no Rio de Janeiro. Para destravar esses investimentos, sobretudo na área de transportes, o governo pretende rescindir amigavelmente os contratos de concessões que não surtiram resultados esperados e renovar antecipadamente os outros que têm investimentos previstos, mas que não podem efetivá-los por falta de previsão contratual. Virão os investimentos que o governo espera? O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara discute esse tema com os deputados Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, e Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, ambos integrantes da comissão mista que analisa essas propostas. Deputados, já no governo Dilma houve creio que 2 pacotes de concessões na tentativa de trazer investimentos para o país que não foram muito bem sucedidos e eram propostas que vinham a muito longo prazo. Dessa vez pode dar certo? Isso pode trazer novos investimentos que o país precisa tanto, deputado Hugo Leal? Sim, é bom lembrar que no período da presidenta Dilma nós tivemos o PIL, Programa de Investimento e Logística, que também objetivava a expansão das concessões, expansão obviamente, da principal circunstância hoje no país, que chama-se a infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Acho que essa é uma lógica que tem que se defender e volta novamente à pauta, porque esta pauta é o que a gente chama de destravar as condições do país, a circulação da mercadoria, chegar o produto no destino, ter uma logística favorável na área de portos, na área de ferrovia e na área de rodovias, também, obviamente, rodovias para os usuários. E essa é mais uma oportunidade, mais um investimento, mais uma iniciativa que o governo faz focado nessa circunstância. Os resultados nós vamos ver, o país passou por muita dificuldade nos últimos 2 anos e ainda não é uma situação favorável, né? Mas existem muitos interessados, há interesses tanto internos quanto externos de aplicar investimentos nessa área. O que nós temos que ter cuidado é exatamente, uma coisa é fazer o processo de concessões, é fazer o processo, a discussão sem entregar, né? Sem ser uma coisa que não tenha disputa. Eu acho que isso que é a principal lógica. E a medida provisória 752, o que ela inova é na questão das concessões rodoviárias e ferroviárias feitas já há mais de 20 anos, que pretendiam, em alguns casos, fazer prorrogação, ou o governo definiu que não haverá prorrogação, especialmente nessas rodovias, e aí sim fazer uma relicitação, ou até mesmo a antecipação desses contratos, né? Deputado Ságuas Moraes, é a coisa que mais se fala, todos os economistas falam. Agora, faltam os investimentos para o país sair desse período crítico econômico. O senhor acha que isso é possível, dar uma reativada pelo menos nessa área? Na verdade, essa questão de logística, o país vem sofrendo há muitos anos, né? Eu acho que lá atrás, antes do governo Lula, tentou-se já fazer alguns investimentos nessa área, com concessões de algumas rodovias, ferrovias, mas de uma forma muito tímida, principalmente na área de ferrovia, portos e aeroportos, né? Já no governo presidente Lula, nós que tínhamos uma posição contra privatização de alguns setores que a gente considerava como estratégico, a comunicação, a questão do saneamento, nós temos muita dificuldade de aceitar, porque saneamento é um bem da população, é saúde, e não dá para você oferir lucros em cima de um bem como a questão da concessão da água, esgoto, saneamento como um todo.
Mas na área de logística são investimentos muito grandes, então o governo federal, os governos estaduais não dão conta de fazer todo o aporte necessário, uma vez nós passamos o país, nos últimos 50 anos o país cresceu muito, o país desenvolveu muito e principalmente eu sou de Mato Grosso, região centro-oeste. Há 30 anos atrás, o agronegócio era bem pequenininho, você tinha pouca necessidade de logística. Hoje, assim, é uma loucura a quantidade de necessidade de transporte de grão que tem na região centro-oeste. E aí é no Brasil todo, né? Nós temos a região do Nordeste desenvolvendo nessa área também, sem contar outros produtos, outras riquezas. Então, é importante, e a partir do governo do presidente Lula, houve um investimento importante na área de ferrovias, na concessão de ferrovias. Então, a gente avançou significativamente, mas é necessário a continuidade desses investimentos. Na questão dos aeroportos mesmo, nós tínhamos o sistema, quando o presidente Lula assumiu, os aeroportos estavam já saturados, os maiores aeroportos estavam totalmente saturados com a capacidade muito pequena. Nós podemos observar que o aeroporto de Brasília ele foi mais que triplicado a sua capacidade e hoje já está no limite também. Então, na verdade, o governo brasileiro não consegue atender com rapidez e a necessidade do crescimento nessa demanda na área de logística. Então, é importante que a gente realize concessões nessas áreas de logística, mas também que a gente tenha, e isso vai mudando ao longo do tempo, as concessões realizadas há 20, 30 anos atrás são bem diferentes do que acontece hoje, né? A necessidade de ampliação dos investimentos ao longo de uma concessão existem já, e aí eu acho que essa MP 752, ela de certa forma, ela cria um marco regulatório no sentido de que você permite a prorrogação de contrato uma vez que haja necessidade de investimento, né? Alguns investimentos de relevância que acontecem, que surgem ao longo do período de concessão. Eu disse do aeroporto de Brasília, há 15 anos atrás, se ele tivesse sido concedido, nós teríamos um problema pelo caminho, que seria triplicar sua capacidade ao longo desse tempo. Então, teria que estar previsto isso no contrato, que ele poderia ampliar o investimento e aí o mais importante, e nós não podemos onerar o usuário, então talvez seria uma necessidade de você prorrogar, de você expandir o tempo de concessão. Então, é exatamente essa questão que surgiu um problema. O TCU se manifestou contra a renovação de alguns desses contratos, porque legalmente eles não teriam uma cláusula de renovação. Se resolve essa questão com essa MP? E são contratos principalmente de rodovias. Rodovias. Né? Na realidade, exatamente, só para explicar ao nosso telespectador, o primeiro lote de rodovias, de concessões rodoviárias, foi feito em 95. Nesse primeiro lote foram feitas 5 rodovias, 4 foram no estado do Rio de Janeiro, é o estado que eu pertenço. E por isso eu estou aqui na Câmara já no meu 3º mandato, e há 10 anos eu venho acompanhando, às vezes, a dificuldade até mesmo do tratamento, do reconhecimento do próprio usuário para essas rodovias, a Dutra, a Rio Juiz de Fora e a Rio Teresópolis. Então, há uma preocupação muito grande, havia uma preocupação, e nos últimos 2, 3 anos eu tenho feito uma discussão junto com o Tribunal de Contas. Eu mesmo apresentei 4 representações perante ao Tribunal de Contas para discutir a questão das obras que deveriam ter sido feitas, não foram feitas na BR-040 Rio Juiz de Fora e na Dutra também, que deveriam ter sido feitas e não foram feitas. Então, a partir dessa representação e também de uma inspeção que o próprio Tribunal já havia feito, detectaram essas questões, detectaram o distanciamento entre o que deveria ter sido feito ao longo do contrato, um contrato de 20 anos, e o que não foi feito, e a dificuldade. Hoje o pedágio é um pedágio caro, em média R$14, numa praça de pedágio. É muito alto para um trecho de rodovias que, por exemplo, se você sai do Rio de Janeiro, vai até o município de Petrópolis, onde eu tenho a minha principal base, onde eu tenho todo o meu trabalho, você ir de volta são R$28, né? É um peso muito alto. Então nós temos que começar a trabalhar, e nessa representação foi que detectou que esses contratos do primeiro lote não poderiam sofrer nenhum tipo de prorrogação, primeiro porque não tinham previsão contratual, e segundo, que estavam deixando a desejar a principal função dele, que era manutenção e também as obras necessárias. E um outro aspecto que eu acho que é fundamental, pelo que o
Ságuas falou e nós temos detectado, é o aprimoramento das agências reguladoras. É o trabalho mais efetivo dessas agências, porque não basta conceder, né? Como se o Estado faz a concessão e me livrei do problema. Não, ele se faz a concessão é porque a agilidade da atividade privada pode ser maior, mas a fiscalização por parte das agências reguladoras, elas sim têm um papel relevantíssimo para poder fiscalizar e fiscalizar efetivamente. O nosso papel aqui enquanto Câmara, e eu usei muito isso, uso ainda na Comissão de Viação e Transportes, é chamar tanto o Tribunal de Contas quanto a agência para poder, vamos dizer, colocar ordem nos trilhos, porque isso é importante nos contratos, na execução, no que nós chamamos na renovação, no reajuste da tarifa. Às vezes nós detectamos, num dos reajustes, isso há uns 2 anos atrás, serviços que não estavam sendo prestados e estavam sendo cobrados. Então, um olhar mais atento, seja no setor da regulação de telecomunicações, de rodovias, de ferrovias, de portos, nós temos agências para isso. E o que nós precisamos fazer é um aprimoramento, mas sem abrir mão aqui do trabalho da Câmara dos Deputados, que é o trabalho da fiscalização também. Em benefício a quem? Em benefício ao usuário. Bom, e a gente vai ouvir a opinião do deputado Ságuas Moraes depois do intervalo sobre essa questão dos contratos que efetivamente não são cumpridos. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a nova fase do programa de concessões com os deputados Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, e Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro. Deputado Ságuas, nós terminamos com o deputado Hugo Leal falando da importância dos órgãos regulatórios nessa área de concessão. Quer dizer, quando o senhor falou no marco regulatório, existe agora, nós podemos dizer que essa legislação pode ajudar na interrupção de contratos que efetivamente não são cumpridos. A gente tem aqui em Goiás uma rodovia que foram colocados os postos de pedágio e mais nada foi feito. Quer dizer, isso é um contrato que tem que ser interrompido muito antes dos 20, 25 anos que costumam ter esse tipo de contrato, né? Olha, na verdade, quando a concessionária não cumpre com o contrato, o governo está autorizado a cancelar unilateralmente esse contrato. Mas aí a empresa entra com processo na justiça, é um processo judicial sem acordo, ele leva muitos anos e o usuário continua penalizado com isso. Então, na verdade, isso que o deputado Hugo Leal disse, das agências reguladoras, após a concessão, dentro de um contrato que permite você, ao longo do tempo, se tem uma obra de relevância para melhorar a trafegabilidade, se tem uma obra que necessita aumentou a capacidade, surgiu um determinado fato novo numa determinada cidade que você tem que ampliar aquela rodovia ou um aeroporto, com essa MP, você vai ter essa possibilidade dentro do contrato de criar essa situação de prorrogação do contrato a partir de 50% do cumprimento e com 80% de todas a efetividade do que está previsto no contrato, você pode prorrogar no sentido de você manter uma tarifa adequada, não onerar muito o usuário, né? E também você abre a possibilidade, e aí é importante também que as agências reguladoras elas possam serem mais efetivas, né? A gente precisa, o usuário precisa, a gente observa que nas rodovias a NTT coloca assim, tem placas com 0800 da NTT, eles estão presentes nos municípios onde tem concessões. Você observa que tem um posto da concessionária, a NTT está por ali. Então, acho que a NTT, não sei se o Hugo percebe a mesma coisa, ou se isso é uma verdade, a NTT parece que tem estado muito presente. Lá em Mato Grosso foi feita a concessão da 163 e ela está muito presente lá, fazendo audiências públicas nos municípios que estão sendo beneficiados por essa rodovia ou impactados por essas rodovias e tal. Então, a gente
é importante que as pessoas tenham conhecimento que existe uma agência reguladora para cobrar. Nós aqui no Parlamento vamos estar cobrando também para que essas agências reguladoras possam fazer acompanhamento de perto, para que o contrato possa ser cumprido. Mas, como eu disse, hoje nós não temos um marco regulatório. Você fez uma licitação, a empresa assinou o contrato, como o deputado Hugo Leal falou, o Estado vira as costas, isso aqui está resolvido, a empresa que vai tomar conta, né? E a gente sabe como eles vão tomar conta, né? Se você não tem agência reguladora fiscalizando, se você não tem um Estado brasileiro cobrando, e só o usuário sozinho, muitas vezes não dá conta, até porque o usuário não sabe das condições do contrato e muitas vezes a empresa, quando pressionada, fala, não, nós estamos cumprindo o contrato. E, na verdade, não estão cumprindo o contrato. Na última audiência para discutir esse tema, o deputado Hugo Leal teve problema na discussão séria com o representante das entidades, porque na linguagem deles estão cumprindo tudo, e na verdade não estão cumprindo tudo, né? A gente sabe que tinha alguns consórcios que estão cumprindo com tudo que está previsto no contrato e outros não. Então, se você tem as agências reguladoras funcionando bem, que o usuário tenha conhecimento que ele pode recorrer a essas agências reguladoras, e que você tem possibilidade no contrato de prorrogar quando a empresa está bem, está trabalhando de forma correta, cumprindo com o contrato, até porque eu fico imaginando, o deputado Hugo, que a empresa, quando está perto de vencer o contrato dela, se ela não tem possibilidade de prorrogação e nem tem mais interesse em participar da licitação, ela vai relaxando e largando para lá. Então, se você tem previsão de prorrogação de contrato quando necessidade de obras relevantes ao longo do contrato e que essa empresa tem condições de continuar naquele determinado trecho, naquela concessão do aeroporto ou de uma ferrovia, eu acho que ela vai ter mais cuidado, com a manutenção daquele contrato, do que está previsto no contrato. Agora, uma outra questão, é bom que o senhor seja do Rio de Janeiro, foi o primeiro estado aí que passou por isso. Essas medidas, elas têm uma previsão de algo que é um processo que pode ser bastante demorado, né, deputado? Que é a questão da privatização das companhias estaduais de água e saneamento. Olha, porque o Rio de Janeiro até aprovou muito rapidamente, mas quase com uma batalha campal, né? Quer dizer, botar isso nesse pacote, quer dizer, não dá para a gente ter muito otimismo de que esse dinheiro possa entrar muito rapidamente ou que isso possa, inclusive, ocorrer em muitos estados, né? Veja, Porque deixa eu só explicar, porque a Assembleia Legislativa tem que aprovar a privatização da empresa de água e esgotos da cidade, do Estado. Eu separaria a questão do Rio de Janeiro, porque o fato do Rio de Janeiro é muito grave. E a forma que foi feita, eu sou totalmente contrária da forma que foi feita. Uma situação de calamidade financeira. Agora, a questão das companhias de abastecimento de água e esgoto, eu tenho mais ou menos um pouco dessa linha que o deputado Ságuas imagina. A questão do saneamento é uma questão muito delicada, né? É uma questão que tem a ver muito mais com saúde pública, é uma questão de política pública. Eu acho que tem que ter um investimento, pode até ter o recurso, pode até haver a exploração e uma parceria, uma PPI que seja, do poder público com a iniciativa privada. Eu acho que esse tipo de exploração é uma característica interessante, mas essa situação é uma circunstância diferente da operação logística, que requer, tem um lucro, tem uma ação uma ação mais direta. Nas áreas de saneamento, e aí principalmente nas companhias de abastecimento de água e esgoto, aí nós temos que ver, eu vejo com um certo cuidado. Acho que é possível fazer uma terceirização, fazer uma privatização ou uma concessão? No Rio de Janeiro é interessante que nós temos cidades no estado do Rio que não são da companhia da SEDAI, que não são da companhia de água e esgoto do estado. Vou dar um exemplo, a minha cidade lá em Petrópolis, por exemplo, a exploração de água e esgoto é feita por uma concessionária que foi autorizada a explorar. O Niterói, que é muito próximo do Rio, também é feito por uma outra concessionária. Então, nós já temos o modelo convivendo ali. Mas a questão da água, ela é estratégica. A água, ela é um elemento fundamental. Na minha visão, ela tem que ser assim, pode ter o serviço de saneamento, as obras podem ser concedidas, mas a captação da água, o controle não pode estar num sistema de concessão. Essa é uma visão
Eu acho que aí pode evoluir, discutir. Agora, isso conceitualmente. Agora, a questão do Rio de Janeiro foi muito negativa acontecer nesse momento. Na hora que você mais precisa, é que como você tivesse que vender o seu carro para comprar gasolina. Ou seja, é uma lógica completamente irreal. Porque a situação é tão delicada, como é que você ia discutir uma questão que é estratégica num prazo pequeno, lá de uma semana, de 2 meses? Não, já está sendo previsto. Já se fala nisso há muitos anos. E eu acho que está com autorização para fazer no momento mais delicado que o Estado passa. Porque mesmo que você consiga fazer esse sistema de concessão da SEDAI do Rio de Janeiro, você não vai resolver o problema fiscal do Rio, não vai resolver o problema financeiro, não é ela que vai dar essa condição. Ela vai talvez dar um fôlego e vai entregar um patrimônio que é importantíssimo, repito, principalmente no que refere à questão da água. Ela é muito estratégica, ela é fundamental, não só para o ser humano, quer dizer, para as nossas necessidades diárias, mas por causa da saúde pública. Deputado Saguas, como é que o senhor vê essa questão também do lado político? Quer dizer, tem 14 assembleias legislativas aí que tem que concordar com esse pacote e com essa questão da privatização das empresas de água e esgoto. Bom, na verdade, essa questão não está na MP, né? Na MP não tá 752, né? E aí, pois é, exato. E aí, assim, esse pacote aí da privatização do sistema de água faz parte do ajuste fiscal do que o governo federal está propondo aos estados. Esse ajuste já passou aqui pela Câmara, pela questão da renegociação da dívida dos estados. Eu acho que as dívidas dos estados têm que ser renegociadas. Hoje a gente observa que as renegociações que aconteceram ao longo de todos os anos, dos últimos anos, elas foram dívidas, concessões, essas negociações foram bastante danosas aos estados, com juros extremamente elevado. Portanto, tem uma necessidade de se fazer essa renegociação das dívidas. Mas você não pode estabelecer um pacote de medidas fiscais, dentre elas congelamento de salário, a questão da paralisação da carreira dos servidores, não a realização de concurso, privatização das empresas estatais como água. Eu sou radicalmente contra a privatização da água e esgoto, porque a gente observa que cidades, a minha cidade, que é Juína, em Mato Grosso, tem 45 mil habitantes, e eu era prefeito quando nós municipalizamos a água, fizemos a recepção da água pelo Estado. O Estado, naquele momento, repassou para todos os municípios, quem quisesse privatizar, privatizava, e quem quisesse que o sistema fosse municipal, eu optei pelo municipal. Hoje nós temos fornecimento de 100% de água tratada na nossa cidade, esgotamento sanitário está passando de 50% já a partir dos próximos meses, e nós temos uma tarifa social de água, fornecimento de água 24 horas por dia, e o sistema de água lá, e a empresa de água, o departamento de água do município, ele tem aí um superávit mensal que chega próximo de R$500 mil. Então, veja bem, a gente observa que se ela é feita uma boa gestão e ela tem esse componente de saúde e de garantia para que a população possa ter uma boa saúde, a questão da água é fundamental, do tratamento do esgoto também. Então eu vejo que esse é um sistema, como disse o deputado Hugo Leal, não vai resolver o problema do déficit fiscal dos estados. Então eu vejo que o governo precisa de apontar para outros caminhos da renegociação da dívida, que não estabelecer tantas condicionantes que vai prejudicar tanto a população. Nós já temos a PEC 55 que congela os investimentos por 20 anos. Aí nós vamos ter comprometimento da saúde, da educação, da segurança pública, dos investimentos, e aí o governo federal ainda vem nessa questão da renegociação das dívidas com mais arroxo ainda. Então eu fico pensando o seguinte, que os estados terão a saúde da população dos estados e a educação, a segurança pública, que para garantir a cidadania você tem que minimamente garantir, está previsto na Constituição tudo isso. Então, se você não oferecer uma educação, saúde e segurança pública, realmente a situação pode piorar muito na vida das pessoas nos estados e nos municípios. Eu estou vendo que o deputado Hugo Leal, a gente está com o tempo terminando, mas ele precisa falar alguma coisa muito rapidamente. 1 minuto para cada um dos senhores, por favor. Mas eu quero resumir aqui um dos aspectos que eu considero fundamental, inclusive nessa medida provisória 752,
que é aproveitar que nós estamos fazendo novas licitações, relicitações, e fazer um investimento em planejamento. Parte dessa receita que vai ser arrecadada com pedágio, com outorga, eu não sou a favor de outorga, porque eu acho que eu sou a favor de investimento, seja qual a linha for, ao invés de vender outorga, o país tinha que trazer mais investimentos nessa infraestrutura, mas parte dela poderia ir para um fundo específico da EPL, que já existe empresa de planejamento logística, para que pudesse continuar fazendo projetos de 5, de 10, de 15, de 20 anos. É muito mais fácil, é muito mais lógico e você consegue fazer uma execução programada. Eu acho que o país precisa voltar a raciocinar, a pensar com planejamento. E é assim que funciona. Se nós aproveitarmos parte desses recursos para o investimento em planejamento e em logística, nós teremos aí não só não vamos precisar de fazer só medidas provisórias, vamos ter que fazer aí sim uma coisa de mais de longo prazo, é isso que nós desejamos. Deputado Sagos Moraes. Eu penso que nós não temos a cultura do planejamento no Brasil, né? E acredito que à medida que você, nessas arrecadações que você faz nessas licitações, esse recurso deveria ficar no próprio setor, né? Isso que o deputado Hugo Leal está propondo, ficaria no próprio setor. Você, por exemplo, na concessão de aeroportos, você com o dinheiro arrecadado, você poderia fortalecer a infraero e os investimentos nos aeroportos regionais, para que você possa, com esse dinheiro, ficar no próprio setor, né? Nas rodovias a mesma coisa, a gente tem uma série de possibilidades que dá para que esse dinheiro possa ser reinvestido no setor. Porque quando a gente fala de concessão, fala dos grandes aeroportos, das grandes rodovias, das grandes ferrovias, mas aí você tem os pequenos aeroportos, as rodovias que são importantes, que vão alimentar essas grandes rodovias que precisam de investimento também. Se esses recursos puderem ficar para que possa fazer parceria com os estados e municípios, eu acredito que dentro de um planejamento nós teremos condições de garantir que não só nos grandes centros a gente tenha serviço de boa qualidade, mas também no interior do Brasil a gente possa ter serviço de boa qualidade. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.